Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, nessa tribuna, né? Câmara dos Vereadores de São Paulo. Quero parabenizar a coragem e a determinação da vereadora Luana e dos demais nobres vereadores por trazer um tema tão complexo, né? Que é a saúde e a saúde dos motoentregadores, dos motoboys e dos motofretistas da cidade de São Paulo. Os dados estão aí, foi apresentado, os dados não mentem, muita morte, muito acidente. Todo mundo sabe hoje que saúde é uma coisa cara. Basta só você tentar conectar aí um plano de saúde e dizer que sua atividade é motoboy, motoentregador, motofrete, que é tudo uma coisa só, que você vai ver que no automático o plano de saúde já não quer você. Vereadora, a gente já tem aí 3 leis federais, uma lei municipal, que já estão em vigor há décadas. Nessa casa aqui mesmo, nessa tribuna aqui, em 2007, foi aprovada uma lei que regulamenta a atividade de motofrete na cidade de São Paulo. Traz obrigações e deveres para os motoboys e traz obrigações e deveres para quem vai explorar a atividade, seja de empresa de aplicativo ou seja de empresas que estão explorando a atividade, ou alguém que vai abrir uma pastelaria e que vai precisar ter um motoboy, um motoentregador ali. Só que o que acontece? Essas empresas, elas ignoram, todas elas no modo em geral, entendeu? E passa por cima da situação. Parte da categoria também, por não entender o benefício que essas próprias leis traz, acaba repudiando, não querendo, e isso acaba deixando a situação cada dia que passa pior. Entendeu? O número de motoboys, motoentregadores vem aumentando, né, nas cidades, né, nos grandes centros, principalmente em São Paulo, que é a capital mundial da moto, creio eu, pelo menos da moto entrega, e automaticamente os problemas aparecem como os mutilados, acidentados, que nem o próprio Major falou, corpo de bombeiro aí, todo mundo que é velho de rua sabe a importância que tem, o vermelhão aí, quando você está no chão, que você ouve o barulho da sirene vindo longe, aquilo é um alívio, eu sei porque eu já passei algumas vezes por isso. Logo depois apareceu o SAMU, que antes não tinha, era só o corpo de bombeiro. Então, diante desse cenário, o que as empresas fazem, de modo em geral, é explorar uma atividade de risco dentro de uma cidade, entendeu? Que o trânsito é predatório e que está matando e está sequelando e que não poderia, de maneira nenhuma, estar sendo explorado da maneira que está sendo explorada aí, entendeu? Então, o município, entendeu? Através da CPI, o prefeito, ele tem um grande desafio aí que é tentar arrumar aí um mecanismo junto com essas empresas, entendeu? Para a gente ver se a gente sai desse vermelho, porque é uma atividade de risco, quando a gente já tem uma lei federal, que é a Lei 14.436, que, entendeu? Ela determina a regra mínima para a exploração dessa atividade, que não é cumprida. A própria lei do município também determina a regra, que também não é cumprida. Então, está uma bagunça generalizada o segmento, e é um segmento gigantesco, aí aproximadamente com 300, 400 mil profissional atuando dentro da cidade, em torno, a grande São Paulo também atuando aqui dentro, e não dá para ser explorado dessa forma, entendeu? E aí, para além de toda essa situação, né, que foge da questão do trânsito, nós tem aí todo o empecilho relacionado à questão trabalhista, né? Eu represento um sindicato de trabalhadores CLT. Hoje, os trabalhadores CLT, eles têm uma jornada controlada de 8 horas de trabalho diárias, 44 horas jornadas semanais, com controle de 2.500 quilômetros rodado mês, entendeu? Onde eles têm aí uma gama de benefício, entendeu? Que vai mesmo de 30% de adicional de periculosidade, a um piso salarial, um aluguel de moto e de equipamento, entendeu? Que chega a mais de R$700, vale refeição, seguro de vida, tem toda uma proteção, e quem emprega esses trabalhadores tem preocupação com eles. Porque quem é CLT não quer ver um trabalhador dele tuchado, entendeu? Com a ruma de entrega para fazer descontroladamente, porque sabe que aquele cara vai cair, e se aquele cara cair é prejuízo para a empresa. Então, o que acontece? Essas empresas, elas chegaram aí, elas não inventaram essa mão de obra que aí estão, elas desvirtuaram as verdadeiras mãos de obra. Nós tínhamos na cidade de São Paulo 78 mil trabalhadores dentro do CAGED. Quando essas empresas entrou, esvaziou para 10, 12 mil trabalhadores. A gente já tinha uma clandestinidade gigantesca,
entendeu? Por falta de registro, mas era uma coisa que a Justiça do Trabalho alcançava. Era aquele cara da bodega, era o cara da pastelaria, da hamburgueria que contratava aquele trabalhador e ele não cumpria os direitos dele. Quando ele caía, bastava só um advogado trabalhista ou do departamento jurídico do sindicato ou da escolha dele acionar na Justiça do Trabalho, ele ia lá e ele conseguia o vínculo e ele conseguia a assistência que ele queria. Hoje não. Hoje as empresas entrou pelo meio, oferecendo uma espécie de blindagem para esses empresários que optam esse tipo de serviço. Quando ele cai, aí entra na discussão, entendeu, do século, que é se esses trabalhadores eles são autônomos, se eles são empregados ou o que é que eles são. Nós do sindicato, junto com o Ministério Público do Trabalho, a gente tem uma convicção que esses trabalhadores são trabalhadores comuns, são vínculo, entendeu? E que há uma grande maquiação por todas essas empresas, não só pelo iFood. Nós não podemos esquecer aqui que o Mercado Livre é tão grande quanto o iFood, que a Amazon é tão grande como o iFood, como a Lala Móvel, a Clique Entrega e a Log, entre outras empresas que estão no Pela História aí, entendeu? Que estão fazendo da mesma sacanagem com o município, com o Estado, com a União e com os trabalhadores. Então, o que é que essas empresas se esconderam atrás desse mecanismo? Justamente o quê? Para fazer fortuna. Você vê empresas no raio de 5, 6 anos, né, chegar e dizer, olha, a gente entrou com um aporte de 500 mil reais, estamos valendo agora 3 bilhões de dólares. Qual é a mágica? Sonegação dos direitos trabalhistas, sonegação dos tributos municipais, estaduais e federais e tudo mais. Aí vem a questão do KNAI, a questão do enquadramento, que ele se enquadra como empresa de tecnologia, mas eu desafio qualquer uma das empresas a me mostrar qual é a tecnologia que elas vendem. A Amazon vende tecnologia, a da Shop vende tecnologia, o Mercado Livre vende tecnologia, a Log vende tecnologia. Não, eles vendem, é um serviço de transporte, de entrega remunerada, trabalhando de maneira clandestina dentro da cidade de São Paulo. A gente já está cansado de vir aqui nessa Câmara e falar isso. Entendeu? Agora a saúde, ela está dando um grito, porque isso aí que foi mostrado aí é dado de guerras. Entendeu? 14 mil acidentados, 840 mortes. Qual é a categoria que morreu 840 pessoas? Não tem. Entendeu? Então, assim, nos governos anteriores a gente conseguiu adicionar o de periculosidade porque é uma atividade de risco, tem um grau de periculosidade muito grande, entendeu? E, assim, a atividade ela não pode ser explorada da forma que ela está sendo explorada, entendeu? E dentro da maior cidade do país, entendeu? Então, assim, o prefeito Ricardo Nunes, essa casa aqui, ele tem um grande desafio, porque vai chegar uma hora que a gente vai vir de manhã cedo e vai ter um motociclista caído, a gente vai voltar de tarde, ele vai estar lá. Porque o Estado, já falido e quebrado, não vai ter condições de dar o mínimo de suporte de atender. Até porque, às vezes o corpo de bombeiro chega rápido, ou na maioria das vezes, e o SAMU, mas quando a gente chega lá, a gente demora meses, às vezes, para você ganhar uma maca para você poder fazer uma cirurgia. É difícil demais, entendeu? Então, assim, e para você cair, quebrar um fêmur, uma bacia, uma cavícula, é um passe de mágica. Só precisa ligar a moto e sair da garagem com ela. E aí, dentro de uma situação onde você é explorado numa atividade à revelia, como dia de chuva, a mesma empresa que ela paga miseravelmente uma gorjeta, que é uma gorjeta entrega, quando chove ou está frio, é final de semana, ela triplica aquele valor para poder tirar o trabalhador de casa. E turbina com bônus em cima de uma moto, entendeu? Se torna, como é que se diz, uma arma letal. O cara ele vai cair, ele vai se sequelar e ele vai ficar, tipo, aí nas redes sociais, igual eu vi o companheiro gringo falando aí, agora mesmo eu estava num grupo ali, sem mentira nenhuma. É uma rifa. O cara tá na cama há 6 meses e ele tá lá fazendo uma rifinha lá de solidariedade para poder ajudar ele, para ele poder comer, para ele poder sobreviver. Se ele tivesse dentro do caótico sistema previdenciário, ele pelo menos ele estava protegido. E ele está totalmente desprotegido e assim, o sistema é esse aí, a tendência desse negócio é só piorar, entendeu? Se a situação do país não melhorar, e aí o negócio vai caminhando para um despenhado, entendeu? Que só fica bom só para um lado. Para o lado dos investidores dessas empresas, entendeu? Nós, como sindicato, a gente já fizemos tudo que dava para fazer. Delegacia Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, manifestação, manifesto, tudo, entendeu? Inclusive, tem 20 ações civil pública e 800 inquéritos do Ministério Público, tudo
feito por insistência do sindicato, por a gente entender que era uma fraude, em todos os sentidos. Só que é que nem o companheiro Camilo falou aí, os caras contratam um exército, um batalhão de advogado de primeira linha, entendeu? E acaba eles arrumando artifúgio para uma coisa que ia para ser 1 ano, 2, acaba durando 10, 15 ou mais. Só que nesse período, o trabalhador vai ficando enfermo, e os dados mostram que são trabalhadores que mal contribuiu para o país. Mal deu uma contribuição para o país, já está enfermo, deixou a família à míngua, e de que esse cara vai viver? Então, assim, como eles desvirtuaram os modelos tradicionais, entendeu? Eu não consigo enxergar uma proteção para esses trabalhadores a não ser dentro dos modelos tradicionais. Trabalhador, às vezes ele fica com resistência por algo que ele não conhece. Os trabalhadores de CLT, eles ganham R$750 de aluguel de moto. Ele tem o piso dele, ele tem 30% sobre o piso, que dá em torno de R$500 e R$700 de aluguel de moto. Por uma jornada de trabalho controlada. Você não vê trabalhador de CLT estressado. Entendeu? Os caras trabalham, tem tempo para ficar com a sua família e tem qualidade de vida. E dá para você conciliar o trabalho CLT, depois você fazer um freelancezinho, não para essas empresas de aplicativo, mas direto para uma pizzaria, um contrato direto com o dono, do qual o cara tem um mínimo de preocupação com o trabalhador. Coisa que essas empresas não têm. Nenhuma delas, entendeu? Preocupação é só com dinheiro. Ou colocar grupinhos de político em Brasília, ou na Alesp, ou até mesmo aqui dentro da Câmara dos Vereadores, para desvirtuar as leis tradicionais, entendeu? Tentando varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas vai chegar uma hora que o tapete vai estar uma montanha e não vai ter como esconder. Porque não adianta dizer que esses trabalhadores que estão aí na rua, eles são autônomos, ou que eles são microempreendedores individuais, porque eles não são. A categoria ela é dividida em 3 modal: trabalhador CLT, os trabalhadores autônomos de verdade e os trabalhadores de aplicativo, que não são nem uma coisa e nem outra. Entendeu? A gente precisa que entre um governo sério lá em Brasília e que faça essa discussão séria, que a gente quer ver aonde é que eles vão enquadrar esses trabalhadores, entendeu? Porque a maioria que tem MEI, abriu MEI por imposição de algumas empresas. Aí abre o MEI, mas não contribui com a DAS. Ele está na rua do mesmo jeito. E aí ainda fica com um BO a mais, porque ele fica com a dívida aberta na União. Então, assim, a mentalidade de quem é empreendedor é uma mentalidade diferente de quem é obrigado a abrir um MEI simplesmente só para fazer o gosto da empresa, entendeu? E a empresa ganhar aí 1 ano ou 2 em discussões paralelas nos tribunais. Bom, a minha fala é essa. Parabenizo mais uma vez a vereadora Luana, entendeu? O vereador, entendeu? O major aqui, entendeu? Palumbo, pela coragem de pôr a mão na ferida e trazer à tona aí, entendeu? Um tema tão delicado como esse. Eu já fui no Hospital das Clínicas e assim, fui com a doutora Júlia Greve olhar lá os internados. E ela dizia assim, ó, escolhe aí no meio de 50 quem você quer que seja feita a cirurgia hoje, porque nós não tem médico para atender todo mundo. Entendeu? E assim, aí o cara ele só faz uma reflexão quando ele tá na maca, quando ele tá fudido lá, e quando ele viu que, tipo assim, é fim de linha para ele, entendeu? E o hospital, o público, todo mundo sabe como é que é. Cada caso que chega é pior do que o seu que tá lá. Então, assim, é difícil, entendeu? Espero que, pelo menos os que estão aqui estão me ouvindo, não esteja esse discurso na prática que eu tô falando aqui. Essa é a minha fala, obrigado pelo espaço aí, tá bom? Obrigada, Gil. Te agradeço mais uma vez pela sua contribuição, pela parceria.